Amigos queridos, nós convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas verdades de vida eterna, sentir de bem perto as vibrações luminosas do amor que nos envolve a todos e nos conduz aos caminhos seguros da nossa redenção espiritual. Nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua misericórdia em favor de todos nós. E pedimos, Senhor, ao seu coração generoso, que nos ampare a todos em humanidade. Onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações amantíssimos trabalhando e servindo em seu nome, tarefeiros do seu amor na terra, prepostos da vinha do Senhor, que vem em caravana socorrista se estender para todas as dores da humanidade. É confiante, Senhor, que aqui estamos para juntos mergulharmos nos seus ensinamentos e nutrirmos os nossos espíritos das verdades de vida eterna. Assim, Mestre amado, sentindo a presença dos amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, em seu nome e em nome dos seus tarefeiros, amados servidores, iniciamos as reflexões desta manhã sobre o seu Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre fora da caridade não há salvação, e a indulgência é um dos valores morais que abrange muitos sentimentos e que compõe a verdadeira caridade. É muito importante nós frisarmos sempre isso, que um valor moral é um feixe de sentimentos nobres que se organizam numa tessitura peculiar e que nesse caso se chama indulgência. E dentro da indulgência, nós vamos ver que o Evangelho diz assim: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que seja para servir, e que tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Então, qual é o objetivo da crítica? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Então, aqui está dizendo que qual é o benefício da crítica, né? A crítica não traz nenhum benefício. Muitas vezes nós usamos uma palavra chamada crítica construtiva. E nós sabemos que isso é um engodo, porque na verdade não existe crítica construtiva. Se fosse construtiva, seria conselho, seria orientação, seria amparo, seria socorro. Isso é que ajuda. A crítica é sempre uma evidenciação do mal do outro, quando eu estou cego para o mal que há em mim. E porque estou cego para o mal que há em mim, eu projeto no outro aquilo que eu sinto e vibro que sou e que não suporto em mim e que às vezes
tenho dificuldade para suportar no outro aquilo que não suportamos em nós, que é o que o Evangelho está dizendo. Censurais, não teria feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Porque já há uma semana nós estamos falando desse convite de Jesus a sermos rigorosos conosco e indulgentes com a falta alheia. E para nós sermos rigorosos conosco, nós temos que nos perceber. E nós nos percebemos, a princípio, quando ainda mais endurecidos que somos, nós nos percebemos através das pessoas. As pessoas, como reagem conosco, sinalizam quem somos. E muitas vezes elas estão mostrando características nossas que são muito difíceis. E esse rigor, essa chamada severidade, né, seria que nós estivéssemos muito mais empenhados em sanear os males que nos acometem, vivenciando os princípios do Evangelho de Jesus, e isso seria o ajuste com a lei, do que necessariamente nos ocuparmos do mal do outro, criando o mal em nós a cada dia mais. E ele reafirma: sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. E ontem nós trouxemos uma mensagem do Leon Denis, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós gostaríamos de continuar a reflexão sobre essa questão, que diz assim: quando nós exigimos das pessoas, nós estamos esperando o que ela não pode nos dar. Então ele diz assim: nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não seja em relação com seu grau de adiantamento. Isso chamamos esperança. Quando nós esperamos de alguém o que ele já pode dar, e nós criamos um campo vibratório facilitador, aquele espírito expande muito mais potencialidades do que nós, quando cobramos, poderia. Então, quando a gente cobra ou exige, a pessoa recolhe as potencialidades, ela se constrange. E quando nós criamos um ambiente fraterno e favorável, as potencialidades latentes, ou os tesouros que estavam dormindo naquele espírito, acordam e se manifestam, se expandem. É isso que Leon Denis está dizendo. A todos devemos tolerância, benevolência e perdão. Porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber resultantes do desenvolvimento insuficiente. Depois a Ana vai falar bastante sobre a compreensão, mas o Leon Denis fala que sem essa compreensão, nós podemos entender, se eu não compreender profundamente o espírito que está ali comigo, o seu tempo evolutivo, as suas reais potencialidades, as suas lutas íntimas, como toda essa semana temos falado, nós não teremos indulgência. Porque a indulgência é uma soma destes sentimentos, né, ligados à profunda compreensão, à tolerância, ao respeito ao momento do outro e outros tantos valores que estão englobados nisso que chamamos de indulgência, que é uma forma de caridade. Então, não fomos semelhantes aos mais atrasados deles? Se cada um de nós pudesse ler em seu pensamento o que foi, o que trago comigo, se nós pudéssemos acessar a nossa anterioridade, nós nos envergonharíamos de nós. E nós iríamos entender o quanto nós somos necessitados da indulgência alheia. E às vezes recebemos a indulgência alheia e nem registramos como sendo.
porque nos falta sentimentos para entender o quanto o outro tolerou, respeitou, compreendeu, esperou o nosso momento, não é? Então, às vezes, também nós carecemos da mesma indulgência que lhe devemos. Sejamos severos conosco e tolerantes para com os outros, também diz Leon Denis. Nós temos aprendido que nós só vamos com o outro até onde nós fomos conosco mesmo. Ninguém vai além. Então, para que eu possa compreender alguém, eu tenho que me compreender. Porque essa compreensão que essa palavra traz para nós, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, nem eu me compreendo, nem eu entendo o que está acontecendo comigo. De verdade, diante dessa situação, eu tomei essa atitude, eu nem sei por que eu tomei essa atitude. Então, esse estado de compreensão que nós precisamos ter, ele é muito além do que a gente imagina. Porque todas as vezes que nós não conseguimos adentrar nesse campo da compreensão, seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao nosso próximo, nós vamos cair no campo das tentações, como fala essa lição que nós começamos ontem a estudá-la, né? Esse texto de Emmanuel, intitulado Compreendendo, do Palavras de Vida Eterna, a lição 21. Então ele nos traz um entendimento muito profundo sobre isso, dizendo assim: alcançarmos triunfos plenos sobre nossos desejos malsãos, sofrendo na vida, seja no corpo ou além dele, os flagelos da tentação. Então, todas as vezes que nós não compreendemos o outro, é possível que nós estejamos envoltos nas nossas próprias tentações. E aí ele vai esclarecer para nós que tentações são essas. Então, a tentação da vingança, quando alguém faz alguma coisa que eu não aprovo e que eu quero revidar e, portanto, me vingar, isso é ceder à tentação. Porque é um modo operandi que eu trago na minha intimidade. Toda vez que eu não concordo com alguma coisa ou sou atingida inesperadamente por algo que eu não concordo ou que eu penso que vai me trazer um prejuízo, eu me armo com a vingança. E isso é ceder à tentação. Porque esse raciocínio, esse pensamento, essa emoção de responder a uma dificuldade desta forma, faz parte do meu campo mental, das minhas elaborações. É por aí que eu sou tentada. E ele vai colocando a crueldade, por exemplo, há pessoas que armam, que elas aguardam o melhor momento
para atingir o outro. Então, vamos compreender bem isso. 1000 vezes melhor aquela pessoa que, ao receber algo de ruim de alguém, imediatamente age, às vezes até de forma descontrolada, porque age pelo impulso. Esse espírito, ele está num momento evolutivo em que ele é dominado por impulsos e ele age de maneira destemperada. Diferente daquele que recebe a ofensa, recebe o mal do outro, acolhe na sua intimidade aquele mal e planeja a hora certa, o tempo certo para poder atuar com a sua maldade. Então, o que nós estamos fazendo quando agimos assim? Estamos utilizando da nossa inteligência para fazer o mal. Então, há várias formas de nós fazermos o mal. Aquele mal que nós fazemos de maneira impulsiva, nem vê que fez, não consegue segurar nada, é um estágio da maldade, e com isso muitas vezes arrasamos as pessoas, os ambientes, e uma outra situação que nós sabemos muito bem, nos revestir do verniz das aparências para, como uma serpente, dar o bote na hora certa e arrasar mais amplamente alguém. Então, isso é uma forma de nós elaborarmos o nosso pensamento. Então, nós ficamos acalentando o momento, a hora, o tempo e tal, em que vamos praticar o mal. Esse tipo de mal, ele é muito mais devastador. Esse tipo de mal é um mal que vai promover na nossa intimidade doenças sindrômicas gravíssimas, se não nesta reencarnação, em próximas. Então, vamos olhar para nós mesmos e observarmos que tudo isso pode ser evitado se eu me dispuser a compreender que aquilo que o outro está fazendo, na sua grande maioria das vezes, não tem como finalidade me atingir, ou me arrasar, ou me prejudicar. A finalidade última daquela pessoa de agir daquela forma como ela está agindo faz parte das suas próprias dificuldades e não necessariamente atingir alguém. Porque as pessoas que fazem o mal de maneira não planejada, aquelas que agem por impulso, e o que são impulsos? O que nós falamos ontem e antes de ontem, são hábitos. Os impulsos de hoje são hábitos que nós estruturamos no nosso campo mental. Então, há pessoas que têm o hábito de impor as suas ideias. Ela nem ouve o que o outro está falando. Ela já diz não e impõe a sua ideia. E na hora que ela está impondo a sua ideia, nunca ou quase nunca a
intenção é de prejudicar o outro. A intenção não é essa, mas a intenção é que a sua vontade prevaleça em função do orgulho que esse espírito carrega, em função da sua dificuldade de não compreender a humildade, de não desenvolver hábitos espirituais. Então isso está relacionado muito mais às suas dificuldades íntimas do que propriamente a intenção de prejudicar alguém. Então, quando eu olho para aquela situação e vejo que aquela pessoa, ela está agindo desta forma, pelas dificuldades íntimas que ela traz, e que para ela tanto faz se é comigo, se é com o Joãozinho, com a Mariazinha, com aquele ou com aquele outro. Na verdade, ela não está fazendo aquilo para mim. Ela está fazendo aquilo para qualquer pessoa que encontre o caminho dela. Porque a intenção não é arrasar ninguém. A intenção é o espírito ficar numa falsa supremacia. A intenção é essa. E nós, não tendo a devida compreensão, muitas vezes, tendo as mesmas dificuldades, absorvemos aquilo como se fosse pessoal, como se fosse para nós. E aí começamos todo um processo dentro de nós de articular artimanhas e planos para nos vingar, na hora certa, no dia certo, para que a nossa ação seja a mais devastadora possível e imaginária, sem nos darmos conta de que isso que nós estamos fazendo, muito antes de causar algum mal para alguém, está estruturando em nossa intimidade um mal maior, que é o hábito da prática do mal. O hábito. Então, esse movimento que nós temos que fazer, ele pode ser interrompido na nossa intimidade com uma pergunta. E com uma lente gigante, imaginemos uma lente bem expressiva, em que nós vamos lançar para que possamos responder com precisão essa pergunta. Qual é a intenção desta pessoa com essa atitude? Qual que é a intenção? Na maior parte das vezes, nós vamos responder: a intenção é que aconteça dessa forma ou daquela forma, e eu, na verdade, não tenho nada com isso. Isso está me atingindo porque eu trago componentes semelhantes. Encontra ressonância em mim e eu me envolvo com aquilo. Se nós perguntarmos com força, essa pessoa está gritando, essa pessoa está ofendendo, mas a intenção dela é ofender? Ela ofende porque não tem filtros. Ela ofende porque o outro que ouve acata aquilo com força. Mas
A intenção é essa. Se nós fizermos esta pergunta, talvez nos libertemos de maneira definitiva. Porque a intenção conta muito. Conta muito. Às vezes, nós falamos uma coisa com a melhor das intenções, mas sai de maneira destrambelhada. E por que sai de uma maneira destrambelhada? Porque ainda não somos aqueles espíritos que temos a prática constante do bem. Então sai de forma destrambelhada, mas a intenção não era aquela. E quando a gente chega para a pessoa, olha, você me desculpa que eu falei de uma forma torta, eu não deveria ter falado daquela maneira, porque a minha intenção não era essa. E se nós tivermos a sensibilidade de ficarmos acima daquilo que o outro está expressando, pela falta dos seus sentimentos, esta compreensão brota em nós. Porque se eu falar assim, qual que era a intenção mesmo daquela pessoa? Nossa, eu acho que a intenção dela era salvar uma situação. Tá certo que o que ela falou não foi bom. O como ela expressou não foi bom. Então, vamos entender isso com profundidade. O sentimento que a pessoa fez aquilo, as vibrações podem não corresponder à melhor forma, mas se eu fizer esse pensamento, se eu elaborar esse pensamento, o que vai acontecer? Eu vou acionar em mim os meus melhores sentimentos. Quando eu aciono em mim os meus melhores sentimentos, eu crio um antídoto contra o mal que você produziu, de forma consciente ou inconsciente. Não sei se você produziu consciente ou inconsciente, mas na hora que eu elaboro e faço essa pergunta, qual que é a intenção dessa criatura? E chego à conclusão, a intenção não era de ferir, não era de trair, não era, enfim. Então eu fico tomada de um bom sentimento. E se eu fizer essa análise e chegar à conclusão, não, a intenção dessa pessoa era mesmo fazer esse mal. Ela elaborou, ela pensou, ela guardou o momento, na hora certa, ela arrasou comigo ou com alguém. E se eu fizer essa análise e chegar a esta conclusão, misericórdia para ele. Porque o que ele armazenou, o tempo que ele levou para estruturar isso, armazenou na sua intimidade, no seu perispírito, tantas densidades vibratórias, quantas vezes ele vai precisar ficar doente, drenar para o corpo tudo isso que ele armazenou. Misericórdia para ele. Deus, misericórdia.
Porque na hora que o momento do ajuste com as leis chegar, haverá ranger de dentes. Então já basta o que o ser vai experimentar lá na frente. Já basta. Não precisa de nós intensificarmos, criando em nós mesmos densidades semelhantes. Então o processo da compreensão passa por reflexões profundas. O processo da compreensão passa por nós analisarmos as intenções, as dificuldades, a forma como o espírito pensa. Tudo isso nos auxilia a desprender de nós o melhor. Isso é compreender. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, rogando amparo e proteção, rogando, Senhor, a Sua presença entre nós, para que sejamos nós aqueles espíritos a compreender mais e mais o nosso próximo, estabelecendo em nossa intimidade um clima fraterno, para que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais harmonizados, que sejamos amigos uns dos outros, que nos entreguemos à construção do bem, para que possamos estar alinhados com aqueles espíritos, Senhor, que nos amam em profundidade, que se encontram em Seu nome na terra, para nos auxiliar, para trazer para todos nós a bênção da fraternidade. Que sejamos nós aqueles espíritos, Senhor, a oferecer do que temos de melhor, compreendendo e amando todos aqueles que de nós se aproximarem. Ampara, Senhor, nesta hora, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, daqueles espíritos que se encontram enfermos, necessitados nesta hora de socorro. Que este espírito que hoje aqui se encontra, coordenando esta equipe de irmãos socorristas, possa ir pessoalmente visitar a cada um desses irmãos registrados, para socorrê-los, derramar sobre eles saúde espiritual. Que nós outros possamos doar do nosso ectoplasma, das nossas melhores vibrações, para socorrê-los. E nesse momento, Senhor, rogamos pela nossa nação, por todos os brasileiros, para que nós possamos doar do que temos de melhor, aonde quer que nos encontremos, fazendo o que viemos realizar, estabelecendo ao redor de nós um clima fraterno, um clima, Senhor, de progresso, para nós e para aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.